boa noite a todos. Nós estamos aqui, mais uma vez, num web meeting da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Nós vamos trazer hoje uma discussão sobre as diretrizes, a apresentação das diretrizes da Sociedade Brasileira, e nós vamos iniciar anunciando o nosso patrocinador desses web meetings, que tem sido a Allergan, que nos tem brindado com essa oportunidade de trazer para todo o país, através desse mecanismo, as nossas condutas, as nossas diretrizes que foram aqui estipuladas. Eu convido agora o senhor Marcelo Antônio da Allergan para dar as boas-vindas a vocês. Muito obrigado, doutora Vilma. Muito boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa reunião com vocês, falar um pouquinho sobre a Allergan, a empresa que está há 45 anos no Brasil e que, como vocês sabem, começou na oftalmologia e hoje tem no glaucoma a principal área terapêutica dentro da oftalmologia. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, de cerca de 5 minutos, só para que vocês possam conhecer um pouquinho mais a Allergan. A Allergan está presente em mais de 100 países, a sede da Allergan fica na Irlanda. Nós temos mais de 17 mil colaboradores, divididos em 7 áreas terapêuticas. É um portfólio impulsionado pelo modelo de ciência aberta, onde a gente busca parceiros que estão desenvolvendo as drogas mais inovadoras e os tratamentos mais inovadores no mundo, nessas 7 áreas terapêuticas, com investimento bastante significativo em pesquisa e desenvolvimento, e sempre com foco nas necessidades não atendidas dos pacientes. Basicamente, essas são a linha de produtos que a Allergan tem internacionalmente falando, e aqui com destaque para as principais marcas globais da Allergan, com destaque sempre para a área de saúde ocular, em eye care, onde a gente atua de forma bastante importante, uma das principais áreas terapêuticas da Allergan, e com bastante pesquisa de novos tratamentos. Eu destaco aqui alguns dos projetos de pipeline da Allergan. Aqui temos aqui a Bimatoprost SR, que está sendo desenvolvida como apenas um exemplo, que mostra a perpetuidade da Allergan no glaucoma também, não só com os produtos atuais, os colírios, mas também com o que está vindo pela frente. Essas são as fábricas espalhadas pelo mundo. Destaco também o Brasil, que fornece os medicamentos de oftalmologia para toda a América Latina. E queria também dar um destaque especial para o nosso escritório e para a nossa fábrica, mais uma vez. Então, a gente tem aí um número significativo de funcionários, e tanto na fábrica quanto no escritório, como também nossos representantes que representam a Allergan. Nós estamos, como eu falei, há 45 anos no Brasil, com destaque para o portfólio de produtos promovidos em eye care, ainda que nós tenhamos mais de 50 produtos no nosso portfólio atual. Essas são as marcas que a gente promove mais ativamente, com destaque para o Triplenex, que foi lançado esse ano e tem ajudado, sem dúvida alguma, no tratamento dos pacientes mais avançados do glaucoma, e principalmente aqueles que têm uma dificuldade na aderência ao tratamento. E destaco também uma novidade que acabou de ser aprovada na semana passada, o Zen, que é o nosso MIG, acabou de ser aprovado pela Anvisa, então informo em primeira mão para vocês, a aprovação pela Anvisa. Ainda vai levar alguns meses para a gente conseguir efetivamente trazer o produto ao Brasil, então provavelmente ele estará disponível aqui no Brasil a partir do início do ano que vem. A gente também tem bastante atuação com entidades filantrópicas. A gente tem o Allergan Institute, que investe pesadamente no mundo e também no Brasil em diversas iniciativas sociais que ajudam realmente a comunidade como um todo. A gente também tem um investimento muito forte nas sociedades médicas, na oftalmologia especificamente. Esse ano, só para que vocês tenham uma ideia, nós estamos participando ativamente, apoiando 45 congressos de jornadas nesse ano de 2019, e sempre destacando que somos patronos do CBO há muitos anos e seguimos sendo em 2019. Nós temos aqui alguns valores que são muito fortes na cultura da Allergan, a cultura bold, a cultura ousada pela vida, e aqui eu deixo para vocês uma mensagem que todos os funcionários da Allergan têm no seu dia a dia, Nosso objetivo é construir pontes com ideias e conhecimentos que beneficiam os pacientes em todo o Brasil. Agradeço muito a oportunidade, especificamente sobre o Zen. Imagino que vocês devam estar bastante curiosos.
A gente não tem muitas informações ainda para passar da área comercial, que eu sou responsável, mas eu convido a todos que se interessarem a entrar em contato com a área médica da Allergan para poder obter algumas informações sobre esse novo produto. Muito boa noite a todos e boa reunião a todos. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação. Agora nós vamos fazer uma apresentação e eu vou dividir com vocês aqui uma apresentação a respeito de um tema. Então, vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Triplenex, que foi um dos lançamentos da Allergan, que o senhor Marcelo acabou de comentar. Em breve a gente vai ter Zen no nosso mercado e vamos falar um pouco mais sobre ele, provavelmente isso vai estar nas nossas discussões. Mas, no momento, a novidade que a gente tem no nosso mercado de medicação é o Triplenex, que é essa combinação tripla, né? A vantagem do Triplenex é que é uma medicação que, somando as 3 drogas, vai facilitar a aderência do paciente. Esse é o grande mote, né? Em segundo lugar, ao juntar as medicações, a gente diminui o número de instilações ao dia e, com isso, a gente também está diminuindo a exposição do paciente aos conservantes. Então, é um efeito secundário muito interessante para muitos de nossos pacientes que fazem uso crônico de medicação, né? Todos os benefícios que a gente tem de combinação fixa, o principal é a aderência. A gente sabe que os nossos pacientes que usam muitas drogas, eles precisam lembrar de reinstilar todas as drogas, lembrar de não confundir os frascos, saber qual frasco já usou e qual não usou. Tem uma questão de exposição aos conservantes, como eu comentei, custo, quer dizer, tem uma série de fatores que a associação combinada de drogas vem minimizar esses problemas para os nossos pacientes. Então, o Triplenex é uma combinação de 3 drogas que a gente já conhece há muito tempo no nosso mercado e nós todos já estamos muito habituados a utilizar, que é o maleato de timolol, tartarato de brimonidina e a bimatoprosta. Então, com essas drogas sendo usadas 2 vezes ao dia, o racional de desenvolvimento dessa droga é que a gente tenha, então, uma combinação de drogas que seja prático. Porém, a gente sabe que na nossa rotina a gente usa a bimatoprosta 1 vez ao dia. Então, por que agora nós vamos usá-la 2 vezes ao dia? Então, basicamente, o que o laboratório observou é que já no lançamento anterior eles tinham o Lumigan, que era 0,03%, com 50 ppm de BAC, e depois veio o Lumigan RC, diminuindo a concentração para 0,01% e aumentando a concentração de BAC. O que eles fizeram agora com o Triplenex? Eles mantiveram a concentração do bimatoprosta um pouco menor e diminuíram também a concentração do BAC, e com isso a ideia de usar 2 vezes ao dia, certo? Portanto, considerando os fatores que podem interferir na absorção, como o cloreto de benzalcônio e a concentração da droga, foi-se optado por essa instilação de 2 vezes ao dia, né? Existem trabalhos que justificam essa modificação. Então, ao longo do tempo, outros estudos já vinham mostrando que essa utilização entre 1 e 2 vezes tinha efeito, atingia a concentração suficiente, e nos estudos bem dos primórdios do lançamento da droga, da bimatoprosta, já tinha estudo mostrando as diferentes concentrações e as diferentes formas de usar ao longo do dia. Isso é o que dá o respaldo para que possa ser utilizada. E clinicamente, como isso fica? Tem um estudo que foi realizado por um grupo de colegas aqui da América Latina, que fez essa comparação, então, tentando observar a eficácia e a segurança dessa combinação tripla, comparado com a combinação dupla, que seria só o timolol com a brimonidina. Eles estudaram pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e os hipertensos oculares, e depois dessa randomização, onde 93 pacientes foram para a combinação tripla e 97 para essa combinação dupla, eles puderam observar que realmente a redução da pressão foi efetiva em ambos os grupos e ainda mais acentuada na combinação tripla. Aqui a gente tem nessa forma de gráfico a observação desses resultados, uma redução mantida e mais intensa com a combinação tripla. Nós observamos aqui que a redução de cerca de 40% ou 50% foi obtido num número importante de casos,
E isso é muito importante para que a gente tenha confiança na eficácia da droga. Quanto à segurança, a gente pensa nos efeitos adversos. E se são 3 drogas que a gente conhece, a gente não pode ter efeitos surpreendentes. E realmente, isso não apareceu no estudo e isso não tem aparecido na nossa clínica diária. Então, os efeitos colaterais são aqueles que a gente já conhece, principalmente hiperemia, as irritações, boca seca, e outras alterações que são comuns às drogas que a gente já está habituado. Portanto, a segurança do estudo do uso da droga, a gente já tem um conhecimento suficiente para fazer esse uso. Depois tem esse outro estudo aqui, que foi conduzido aqui no Brasil, um dos autores, inclusive, é o Dr. Jaiter, que vai fazer uma apresentação aqui hoje com a gente, e nesse estudo também eles fizeram a randomização dos pacientes para uso da combinação tripla e da combinação dupla, de uma forma análoga àquele estudo, e também observaram uma eficácia na redução da pressão, com segurança, da mesma forma que o estudo anterior. E juntando todos esses dados, tanto do estudo do México quanto esse estudo aqui do Brasil, essa análise combinada que foi feita mostrou para a gente que desses 377 pacientes dos 15 centros do México, Colômbia e Brasil, os resultados foram muito consistentes, né, mostrando a superioridade da combinação tripla até a 12ª semana. E aqui a gente vê uma redução do percentual de pacientes que obtiveram uma redução significativa da pressão e estabilidades aí ao redor de 13, 12 milímetros de mercúrio, certo? Então, quanto à segurança, da mesma forma, a combinação dos pacientes mostrou, mais uma vez, que a gente vai obter aqueles efeitos colaterais conhecidos, sem nenhum risco a mais. Portanto, o Triplenex promove uma redução maior na média da pressão, tem um perfil de tolerabilidade aceitável e conhecido na nossa rotina, não teve nenhum tipo de efeito adverso inesperado, né, e que, portanto, é uma droga interessante para o nosso uso rotineiro, porque uma droga combinada aumenta a aderência dos nossos pacientes. Era isso que eu queria mostrar para vocês, agradeço a atenção sobre essa apresentação, e agora a gente vai dar sequência à apresentação das diretrizes da sociedade com o Dr. Jair Giampani, que vai nos falar sobre glaucoma neovascular. Por favor, Dr. Jair. Boa noite, Vilma. Boa noite, Marcelo, Sakata, boa noite, Jaiter, todos os colegas aí que nos ouvem e nos veem. Um prazer poder participar desse evento em que vocês utilizam uma ferramenta extremamente importante e que pode viabilizar realmente o acesso de várias pessoas que muitas vezes se encontram fisicamente distantes dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante. Vocês me ouvem bem? Vem a minha apresentação? Bom, aqui em Cuiabá, agora 28 para 29 graus, temperatura amena aqui em Cuiabá, faz mais de 3 meses que não chove, umidade relativa abaixo de 20%. Então, vocês imaginam como o clima está realmente saudável aqui. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre glaucoma neovascular e eu não poderia deixar de primeiro agradecer a nossa equipe que nos ajudou na confecção desse trabalho, o Dr. Ricardo Abbe, o Dr. Renato Lisboa, assim como todos os membros que depois participaram do projeto Diretrizes numa reunião presencial e que de maneira coletiva nós construímos realmente esse texto e também os highlights que nós vamos mencionar mais adiante. Claro que não é o meu objetivo aqui fazer uma aula formal de glaucoma neovascular, mas sim discutir talvez os principais tópicos, aquilo que existe realmente de novidade no diagnóstico e no tratamento do glaucoma neovascular. Como a minha apresentação é a primeira dessa diretriz de hoje, eu achei que é importante falar um pouco com relação à metodologia utilizada. Nessa metodologia foram feitas buscas em bibliotecas eletrônicas, PubMed e também na Cochrane, até fevereiro de 2019, utilizando esses termos glaucoma neovascular. Foram estudos basicamente publicados em língua inglesa, os títulos e sumários foram revisados e posteriormente avaliados pelos autores, e aqueles trabalhos realmente selecionados foram depois inteiramente revisados. Nós temos, em conjunto, nesse projeto de diretrizes, um texto base
que deve ser lido sempre em associação com os highlights, e esse texto base no tocante ao glaucoma neovascular versa sobre esses tópicos. Então, os senhores vão encontrar um resumo, a etiologia do glaucoma neovascular, a sua patogênese, o seu diagnóstico diferencial e, finalmente, o tratamento do glaucoma neovascular. O resumo, basicamente, é esse, em que nós mencionamos que o glaucoma neovascular é uma doença de manejo complexo, associada a um alto risco de perda visual, e que, para o seu tratamento adequado, é essencial a determinação da etiologia do processo neovascular e a instituição do tratamento, seja clínico ou cirúrgico, o mais breve possível, visto que a pressão intraocular elevada pode trazer danos irreversíveis ao nervo óptico. A identificação dos pacientes com alto risco de desenvolver o glaucoma neovascular é fundamental na prevenção do aumento da pressão ocular nas fases iniciais. Talvez esse seja um dos tópicos mais importantes. Nós sabemos que quando se diagnostica a neovascularização do segmento anterior, numa fase inicial, antes que haja a formação de goniosinecas extensas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois nos highlights, muitas vezes o tratamento da isquemia retiniana com a panfotocoagulação, associado ou não a uma terapia antiangiogênica, já é o suficiente para que você consiga estabilizar esse quadro sem que seja necessário depois a realização de uma cirurgia antiglaucomatosa. Então, a primeira sempre orientação é suspeitem sempre do glaucoma neovascular e procurem, principalmente, claro, pela neovascularização do segmento anterior. Passando, então, agora para o primeiro highlight, o primeiro highlight versa exatamente com relação ao conceito, em que diz que o glaucoma neovascular é uma doença de manejo complexo, associada a alto risco de perda visual. Para o seu tratamento adequado, então, é essencial a determinação da etiologia do processo neovascular, o estadiamento da doença e o potencial visual. No texto base, existe a divisão de acordo com o estágio da doença, e isso, sem dúvida, fica muito mais didático para depois os senhores lerem com mais calma. O tratamento clínico cirúrgico ele deve ser instituído o mais brevemente possível, a fim de se evitarem danos irreversíveis à visão. O segundo highlight importante é aquele que afirma que a normalidade primária do glaucoma neovascular é a isquemia do segmento posterior, isso na maior parte dos casos. Mas nós discutimos também bastante com relação a outras etiologias que são muito menos comuns do que a oclusão de veia central da retina, do que o próprio retinopatia diabética proliferativa, que são causas como, por exemplo, descolamentos de retina antigos, e eventualmente até a presença de tumores oculares que podem eventualmente cursar com glaucoma neovascular. Então, fica como mensagem aqui, claro, naqueles pacientes em que você, por opacidade de meios, não consiga realizar o exame de fundo de olho, é mandatório que seja realizada uma ecografia ocular, um exame de imagem, em busca de eventuais alterações menos comuns, como, por exemplo, melanomas e outros tumores intraoculares. Com relação ao diagnóstico, um outro highlight, na fase inicial, os neovasos de íris, eles são frequentemente encontrados na margem pupilar, isso acontece em mais ou menos 80% dos casos, mas nós sabemos que em 20% dos casos eles podem aparecer inicialmente no seio camerular. Esses neovasos, eles costumam ser finos, delicados, e é muito importante que se utilize uma magnificação adequada no exame de biomicroscopia da borda pupilar, preferencialmente sem midríase. Caso contrário, se você examinar esse paciente já dilatado, eventualmente pequenos tubos neovasculares na margem pupilar podem passar de maneira desapercebida. Versando um pouco com relação ao papel da gonioscopia, ela é essencial para o diagnóstico, para o estadiamento e para a conduta no glaucoma neovascular. E, novamente, reiterando de que, em alguns casos, os neovasos eles são detectados primeiro e exclusivamente no ângulo, a percentagem varia ao redor aí de aproximadamente 20%. Em olhos com neovasos no ângulo sem extensas goniosinecas, aquilo que nós já havíamos mencionado no início da apresentação, o tratamento imediato ele pode promover a regressão dos neovasos e o controle da pressão, evitando, inclusive, a necessidade futura de cirurgias antiglaucomatosas. E aqui é muito importante, nós chamamos a atenção disso no highlight, de que nesta fase o tratamento ideal envolve a panfotocoagulação imediata associada a critério médico à terapia antiangiogênica.
Um outro highlight essencial com relação à abordagem do glaucoma neovascular é aquele que versa com relação à panfotocoagulação, e aqui uma mensagem de que a panfotocoagulação ela é indispensável no tratamento da isquemia do segmento posterior e no controle do processo neovascular. Nós vamos falar daqui a pouquinho com relação ao papel do anti-VEGF, mas é muito importante que se tenha em mente de que somente a panfotocoagulação é capaz de controlar realmente de maneira mais definitiva essa isquemia de todo o segmento posterior. Com relação ao anti-VEGF, nós sabemos que ele é um tratamento adjuvante efetivo no controle do processo neovascular, atuando, porém, de maneira rápida, mas temporária. E o que nós temos realmente de evidência mais robusta é de que o uso do anti-VEGF intravítreo, previamente à cirurgia antiglaucomatosa, um tempo entre 7 e 14 dias, ele diminui significativamente a ocorrência de ifema no pós-operatório. Essa realmente é a única evidência que se tem com relação ao efetivo papel do anti-VEGF com relação ao prognóstico da cirurgia antiglaucomatosa nesses pacientes. Os implantes de drenagem são considerados ainda a primeira opção no tratamento cirúrgico para o controle da pressão ocular, porém, a trabeculectomia com mitomicina C, ela pode ser considerada e realizada nos casos em que o processo neovascular está bem controlado. Então, nos olhos em que você tem uma conjuntiva disponível, um olho calmo do ponto de vista inflamatório, eventualmente que você até já fez a panfotocoagulação ou mesmo o anti-VEGF, é possível sim que se realize de maneira bastante segura a trabeculectomia com mitomicina C. E, finalmente, o último highlight que fala com relação à utilização de procedimentos ciclodestrutivos. Eles representam, sim, uma opção terapêutica no tratamento do glaucoma neovascular. Nós sabemos muito bem que existem novos procedimentos, assim chamados de ciclodestrutivos, como, por exemplo, laser pulsado, mas nós não temos ainda grandes evidências na literatura que nos levem realmente a indicar como rotina esse tipo de procedimento em todos os casos. Acho que eram basicamente essas as minhas considerações. Novamente, muito obrigado e parabéns aí pela utilização dessa ferramenta tão útil na propagação do conhecimento do glaucoma. Muito obrigado. Muito obrigada, Jair. Realmente, aqui vocês estão vendo a apresentação, o resumo dessas diretrizes, e, na verdade, isso é fruto de um trabalho de meses, né? Há muito tempo os grupos se reuniram, elaboraram o texto, fizeram suas revisões, tivemos reuniões e discussões por uma plataforma e depois uma reunião presencial. Então, é um trabalho de muito tempo que agora está sendo finalizado. Nós estamos aqui aproveitando alguns coordenadores e participantes de grupos para fazer essa apresentação para vocês. Isso depois, esse texto vai estar disponível no site da sociedade. É fundamental que a gente tenha patrocinadores para essas ações. Realmente, esse mecanismo de web meeting é extremamente importante para que a gente possa chegar em mais locais, com maior comunidade para as pessoas. Então, agora, por favor, o Dr. Fábio Daga vai nos apresentar a diretriz referente à cirurgia de catarata em glaucoma de ângulo fechado. Por favor, Fábio. Boa noite a todos, boa noite a toda a comissão da Sociedade Brasileira de Glaucoma, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo aqui já mostrar para vocês aqui, para começar. Está todo mundo vendo a tela? Sim. Então, tá bom. Então, me coube aqui explicar um pouco das diretrizes que nós conversamos, como já foi explicado pelo Dr. Jair, que foi uma reunião conjunta por alguns membros da Sociedade Brasileira de Glaucoma. E o tema que foi colocado para mim falar aqui foi sobre a cirurgia de catarata no fechamento angular, e essa foi a equipe que me ajudou a escrever o texto. Depois teve algumas edições, tanto pelos comentários na internet, quanto pela reunião presidencial. Então, não tenho conflito de interesse com o que vou apresentar aqui. Então, o objetivo dessa revisão foi avaliar o papel da facomulsificação no glaucoma de ângulo fechado e fechamento angular primário, respondendo às seguintes questões. Quando considerar a facomulsificação no tratamento do glaucoma primário de ângulo fechado e fechamento angular primário? Quando combinar a facomulsificação a procedimentos antiglaucomatosos, em caso de fechamento angular primário e glaucoma primário de ângulo fechado? E quais as recomendações pré, intra e pós-operatórias para a facomulsificação nos casos de glaucoma primário de ângulo fechado e fechamento angular primário? Como o Dr. Jair já explicou,
Foi feita uma revisão, a nossa revisão foi feita até maio, até pensando na biometria, que sempre sai coisas novas para cálculo de lentes, e baseado nisso a gente escreveu o texto. Foi ter uma introdução antes disso, e até por isso nos highlights, que foi o que eu me ative aqui para explicar, antes dos highlights a gente procurou fazer um pouco de definição. Então aqui eu começo explicando só um pouco de definição, que no highlight, no próprio texto, vai estar na forma de tabela. Então falando sobre suspeita de fechamento angular primário e glaucoma primário de ângulo fechado. Então a suspeita de fechamento angular caracteriza-se pela impossibilidade de se observar a gonioscopia, a porção pigmentada da malha trabecular em 180 graus ou mais, sem manobras complementares. Ou seja, é um indivíduo que já está sob o risco de sofrer o processo de fechamento angular primário. É importante salientar que não existem vestígios pigmentares de aposição trabecular prévia, como imprinting, não existem goniosinecas e também não há presença de neuropatia óptica glaucomatosa. E, além disso, os níveis da pressão intraocular encontram-se dentro dos limites da normalidade. Aqui, só para salientar, devem ter residentes, ou até mesmo para a gente lembrar aqui um pouco de anatomia, isso aqui é uma foto de um cadáver, então mostrando que a linha de Schob, trabeculado não pigmentado, trabeculado pigmentado. Então, quando tiver 180 graus ou mais de não visualização trabeculado pigmentado, sem aqueles outros sinais, seria uma suspeita de fechamento angular. Já o fechamento angular primário caracteriza-se pela presença daquelas alterações, ou seja, mais de 180 graus de não visualização do trabeculado pigmentado. Além disso, vai ter imprints, goniosinecas e ou aumento da pressão intraocular. Entretanto, não há neuropatia óptica glaucomatosa, ou seja, o indivíduo já apresenta sinais do processo de fechamento angular primário. E é importante salientar também que a evolução da suspeita de fechamento angular primário para o fechamento angular primário pode ocorrer na presença ou não de sintomas. Por fim, aqui, falar um pouquinho do glaucoma de ângulo fechado, que é a presença de todas essas alterações, ou seja, mais de 180 graus de não visualização do trabeculado pigmentado, presença de goniosinecas, imprintings e presença já de neuropatia óptica glaucomatosa ou defeito campimétrico compatível com glaucoma, tá? Então agora eu vou partir direto então para os highlights, começando por aqui. Então, que o fechamento angular primário, glaucoma primário de ângulo fechado, podem ocorrer não somente em olhos pequenos e hipermetrópicos, como também em olhos normais ou mesmo com comprimento axial aumentado, desde que tenham predisposição anatômica. Isso aqui foi importante para salientar que, por exemplo, não é só em hipermétropes que a gente tem glaucoma primário de ângulo fechado ou fechamento angular primário. Pode ter olhos normais, desde que tenha a característica de alteração do ângulo, ou mesmo olhos míopes, que também tem a sua característica de alteração no ângulo, que vão predispor ao fechamento angular primário. É importante também, como eu mostrei na foto, que a gonioscopia continua sendo o padrão ouro para o diagnóstico e conduta nos casos de fechamento angular. Ou seja, é imprescindível fazer uma boa gonioscopia para tratar os pacientes, não qualquer paciente oftalmológico, mas principalmente os pacientes para avaliação para ver se tem fechamento angular primário. E para diferenciar o fechamento aposicional de um fechamento já sinequial, é imprescindível o uso da gonioscopia de indentação, ou seja, das lentes de Sussman, Posner, Zeiss, para a gente avaliar se está sinequiado já ou se simplesmente é uma aposição. Vale também acrescentar que a tomografia de coerência ótica do segmento anterior e a biomicroscopia ultrassônica são formas de avaliação complementar do segmento anterior, mas elas não substituem a avaliação da gonioscopia. Aqui é importante também falar que, por exemplo, o Pentacam, que muito se fala ultimamente, a forma como ele capta o sinal não é adequado para fazer a avaliação do ângulo, ou seja, não é um método adequado para a gente avaliar o ângulo. Então, já pensando no tratamento, a iridotomia periférica laser deve ser realizada assim que possível para o tratamento do bloqueio pupilar associado ao fechamento angular primário e o glaucoma primário de ângulo fechado. Quando a pressão intraocular não é controlada por esse procedimento cirúrgico, pode ser acrescentado um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico complementar. Ele é indicado, ou seja, se você tem um paciente com fechamento angular primário, a iridectomia periférica está indicada, só que caso não seja controlada a pressão, os tratamentos subsequentes devem ser indicados. Agora a gente vai entrar na parte da facomulsificação, que seria o tema em si. Então, essa é uma frase muito importante. Estão falando, todos os estudos que foram feitos nessa área mostraram que a facomulsificação não tem efeito clinicamente significativo na redução prefórica nos casos de glaucoma primário de ângulo aberto. Isso é muito importante. Já nos casos de glaucoma primário de ângulo fechado, esse procedimento tem o potencial de eliminar o fechamento aposicional, ou seja, aquele que a gente diferenciou fazendo a gonioscopia de dentação, e reduzir significativamente a pressão. Aqui a gente conseguiu
estratificar a indicação da cirurgia no paciente com suspeita com fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado, de acordo com a gravidade da doença e com a classificação do cristalino, seja com opacidade ou transparente. Então, começando aqui, a facomulsificação em cristalino transparente não deve ser indicada para fins de tratamento do fechamento angular em olhos com suspeita de fechamento angular. Ou seja, o paciente é simplesmente um suspeito de fechamento angular. Se o cristalino está transparente, não existe indicar a catarata para tratar esse paciente com suspeita de fechamento angular. Simplesmente deve seguir o paciente para ver se ele vira um fechamento angular primário já estabelecido. Já a facomulsificação, ela pode ser utilizada como auxílio para reduzir a pressão intraocular e o número de medicações hipotensoras em olhos de com fechamento angular primário e com pressões elevadas ou glaucoma primário de ângulo fechado. Já em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não avançado, controlado, ou seja, pressões dentro dos valores pré-estabelecidos adequados para aquele paciente, mas que apresentam catarata, a facomulsificação isolada pode ser benéfica para o tratamento do glaucoma. Ela pode ser benéfica não só em termos de melhora da acuidade visual, já que o paciente tem a catarata, como também em reduzir um pouco a pressão. Já nos olhos com glaucoma primário de ângulo fechado, não avançado e não controlado, mas que apresentam um cristalino transparente, a facomulsificação deve ser considerada, ou seja, isso é um ponto muito importante. Então, o paciente tem um glaucoma, não está controlado com a medicação, e apesar de ter um cristalino transparente, já tem estudos que mostram que a facomulsificação pode ser considerada nesses casos. No entanto, existem alguns pontos que devem ser levados em consideração. A faco, nesse caso, ela pode não ser efetiva em reduzir a pressão em olhos com extensas sinéquias anteriores periféricas. Já é importante salientar que quanto mais jovem o paciente, maior a chance de complicações retinianas, por exemplo, descolamento de retina. Então, esses são fatores que devem ser levados em consideração quando for indicada a cirurgia nesses pacientes com cristalino transparente em glaucoma primário de ângulo fechado, não avançado e não controlado. Já quando os pacientes têm glaucoma primário de ângulo fechado avançado não controlado, com cristalino transparente, a trabeculectomia associada ou não à facomulsificação é o procedimento indicado. Ou seja, ele é avançado, não controlado, a trabeculectomia é a indicação. Mas, como eu falei anteriormente, a facomulsificação já tem demonstrado que ela tem o seu papel a complementar, não só em reduzir a pressão, mas também em melhorar a qualidade de vida do paciente, uma vez que normalmente a gente já consegue tratar, quando o paciente é hipermetrópico, por exemplo, esse erro refrativo dele. Já esse outro highlight. A cirurgia combinada de facotrabeculectomia é a melhor opção em caso de catarata associada ao glaucoma primário de ângulo fechado avançado não controlado. Ou seja, o paciente está não controlado, tem que fazer a TREC e tem catarata junto, então faça os dois procedimentos juntos. Aqui falando do cálculo biométrico desses pacientes. Então, os estudos mostram que o cálculo biométrico ele pode ser menos preciso em olhos com glaucoma primário de ângulo fechado ou fechamento angular primário, podendo levar a um erro refracional inesperado. No texto que a gente escreveu, eu faço umas boas considerações sobre as novas fórmulas, principalmente Barrett 2 ou Hill-RBF, que eles mostram que o erro refracional ele fica mais próximo dos olhos normais. Então, nessas novas fórmulas de quarta geração mais novas, a gente consegue ter um valor de cálculo de lente mais preciso, mesmo para esses pacientes. A facomulsificação em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado ou fechamento angular primário é tecnicamente mais difícil comparado a olhos normais. E aqui é bem importante salientar isso para mostrar para as pessoas que não é para sair fazendo catarata, não é qualquer cirurgião que tem que fazer catarata nesses olhos. São olhos com glaucoma, olhos difíceis de se operar por diversas complicações, que eu vou mostrar aqui no fim uma tabela que a gente colocou tanto nos highlights quanto no texto. Então, sempre tem que prestar muita atenção e tem que ponderar quando for indicar cirurgias nesses pacientes. Uma das complicações, por exemplo, que estudos já demonstraram que os picos de pressão intraocular ocorrem com maior frequência no pós-operatório de pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado após a facomulsificação. Já se sabe que após o glaucoma é muito comum o pico de pressão. Ainda não é bem preciso se nos pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado ele ocorre com maior frequência que os pacientes com glaucoma normal. Mas, de qualquer forma, os pacientes com glaucoma têm um maior pico no pós-operatório. E, por fim, aqui, antes das complicações, o último highlight que a gente fez é que o cirurgião que optar por operar a catarata em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado e fechamento angular primário tem que saber manejar as complicações pré- e pós-operatórias específicas que ocorrem nesse grupo de pacientes. Por isso que eu coloco aqui essa tabela mostrando, separando no pré-operatório
intraoperatório e pós-operatório, todas as complicações e os cuidados possíveis que devem se tomar nesses casos. Por exemplo, para evitar possíveis complicações intra e pós-operatória, a gente pode fazer o uso do manitol, 2 horas antes da cirurgia, em pacientes com a pressão elevada ou com câmara anterior muito rasa. No intraoperatório, quais são as possíveis complicações? Câmara anterior rasa, descolamento anterior do diafragma cristaliniano, a midríase normalmente é pobre nesses pacientes que já teve isquemia por fechamento angular, possibilidade de sinéquias posteriores, prolapso de íris, fragilidade zonular. É interessante optar por viscoelásticos coesivos para aprofundar a câmara e até facilitar na dilatação. A técnica de facoemistificação e quebra devem ser realizadas dentro do saco capsular. Isso é interessante por quê? Para proteger o endotélio da córnea e também por causa dessa câmara rasa que a gente tem. E existe uma possível perda endotelial mais acentuada nesses casos. Isso também ainda é contraditório, mas há possibilidade. No pós-operatório, o edema corneal é mais acentuado porque tem essa câmara mais rasa. Existe a possibilidade mais intensa da formação de uma membrana inflamatória. E para evitar pico pessórico no pós-operatório, existem estudos recentes que mostram que usar o diamox, ou cetazetolamida, 1 hora antes do procedimento ou imediatamente após o mesmo, vão facilitar para o controle desse pico pessórico no pós-operatório. Queria agradecer mais uma vez todos pelo convite. Muito obrigado por ter o prazer de apresentar para vocês aqui. Muito obrigado pela apresentação, Fábio. Foi excelente. Esse é apenas um resumo. A gente sabe que esse é um assunto difícil, que a gente tem que raciocinar bastante na condução desses casos, e é por isso que a gente vai ter discussão de caso mais para frente, no final dessas apresentações. O Fábio Daga já chamou a atenção da importância do pós-operatório da cirurgia, e ela não é importante só para os casos de glaucoma fechado, mas também para os casos de glaucoma de ângulo aberto. E é por isso que agora o Dr. Jaiter vai nos trazer a apresentação das diretrizes da sociedade referente aos cuidados que nós precisamos ter no segmento dos pacientes pós-operatórios de cirurgias fistulizantes. Por favor, Jaiter. Ok, Vilma. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer o convite e poder ter participado da discussão dessas diretrizes. Realmente o trabalho que está sendo feito pela Sociedade Brasileira de Glaucoma é muito importante para todos nós que atuamos na prática clínica e que precisamos de melhor reconhecimento em diversos pontos aí do nosso trabalho, né? Então, eu gostaria de começar a minha apresentação. Então, antes de mais nada, agradecer aos meus 2 colegas que me ajudaram, o Lineu e a Luciana Malta, do trabalho que nós tivemos já há vários meses sobre isso. E essas diretrizes, antes de mais nada, elas vão ser focadas no pós-operatório da trabeculectomia. Os pontos de interesse foram basicamente de interesse clínico, ou seja, de maneira que pudéssemos dar para a sociedade um maior número de orientações de maior sucesso, visando o sucesso da trabeculectomia em longo prazo, e que também gerasse, como dito, normas de cobrança dos procedimentos e das avaliações mais justas para todos nós. A metodologia também foi feita com base em revisão de literatura. A nossa base de dados foi a PubMed, a Embase e a Cochrane Library. Nós fizemos essa busca inicialmente em 2017, em janeiro, e buscando desde 1980 com vários escritores relacionados à cirurgia. Também no texto base que vocês podem acessar no site, vocês vão ver que foi levantado os níveis de evidência para cada estudo, né? Antes de mais nada, eu queria ressaltar que o segmento é muito importante na cirurgia de trabeculectomia, como todos sabem, né? É uma cirurgia que às vezes tem índice de sucesso de 50%, mas como mostra esse estudo, quando ela é bem sucedida no primeiro ano, ela pode ter um sucesso que vai de 60% até 90%. Então, diante disso, nós tivemos a primeira highlight, que é fundamental que o paciente compreenda que a trabeculectomia sem acompanhamento pós-operatório tem pouca chance de sucesso e que o objetivo principal do procedimento é o controle pressórico. Então, é muito importante dizermos ao paciente da necessidade da cirurgia dele, dos objetivos que não é melhorar a acuidade visual, mas sim o controle pressórico, dos riscos e benefícios que ele poderá ter, das mudanças terapêuticas que ele vai ter, porque provavelmente ele vai diminuir o número de drogas que ele usa, e também, muito importante ressaltar que ele deverá ter vários cuidados e retornos pós-operatórios intensos. Foram separados, então, pontos com mais evidência, e o ponto de evidência primeiro que eu queria dizer é que o paciente deve ser seguido com um exame
esses exames frequentes com base na biomicroscopia e na medida da pressão intraocular. É claro que na vigência ou suspeita de complicações deve-se avaliar, além do aspecto da bolha, o ósseo interno e levando em consideração sempre o tempo de pós-operatório, a presença de vazamento, infecção e, em casos suspeitos, inclusive quando o paciente relata baixa visual, a medida da acuidade visual, que não necessariamente precisa ser feita em todas as avaliações. Preditor de falha cirúrgica, que eu queria acrescentar para vocês isso, porque eu acho que é importante, que o aumento da PIL no primeiro mês, maior que 3 milímetros de mercúrio, a refletividade da bolha aumentada no OCT de segmento anterior, o fato do indivíduo ser negro, ele pode apresentar mais falhas, vazamento da bolha, e a laser prévio, como a trabeculoplastias, podem ser preditores que foram descritos significativamente como piores para a cirurgia, do sucesso cirúrgico. Então, isso nos leva à segunda diretriz, que diz que no pós-operatório, a tonometria e a biomicroscopia devem ser avaliadas em todas as consultas, se necessárias, a agonoscopia e mapeamento de retina em situações específicas. Então, cuidado com as complicações, cuidado com as suspeitas de complicações que podemos ter. Na biomicroscopia, deve-se avaliar a presença e o aspecto da ampola, sua vascularização, se está restrito ou difuso, seu tamanho, a presença de fibrose e cistos conjuntivais ou subconjuntivais. O acompanhamento intensivo é muito importante. Esse estudo é muito clássico, então aqui 2 grupos de pacientes foram comparados com um acompanhamento bastante intensivo até de dia em dia, versus pacientes que foram acompanhados de acordo com a clínica ou com a rotina usual do oftalmologista, né? Ambos os grupos houve um sucesso bastante importante em termos de controle da PIL, mas comparando o sucesso levantado pelo grupo, né, que era absoluto, em termos de 20% da queda da pressão, 30% dos pacientes tiveram sucesso em 1 ano, quando o tratamento não intensivo foi feito, versus 60% daqueles que tiveram o tratamento, ou o acompanhamento, melhor dizendo, intensivo. Isso nos leva à terceira diretriz que foi discutida, que diz que, após a trabeculectomia, são recomendadas, está cortando aqui um pouquinho, desculpe, recomendadas, recomendadas consultas no mínimo semanais dentro do primeiro mês de pós-operatório, após o qual deve-se seguir o paciente a cada 7 a 14 dias, até os 3 meses de pós-operatório, sendo possíveis intervalos menores ou maiores a critérios médicos. Então vejam que isso é muito importante para a gente brigar na ANS para maior número de retornos no primeiro mês de pós-operatório. Ainda, a quarta diretriz discutida nos diz que a frequência de consultas no pós-operatório, o esquema terapêutico e a necessidade de intervenções devem ser guiados individualmente pela gravidade do glaucoma, resposta cicatricial e eventuais intercorrências. O uso de antimetabólicos já está bem descrito na literatura, né? Basicamente, nós temos 2 opções, mais de uso clínico, e aqui ressaltando, assim como nós todos geralmente fazemos, a aplicação de mitomicina, tendo uma evidência substancial maior do que o 5-fluoracil. Né? Então, isso nos levou à quinta diretriz, que diz que o uso de antimitóticos, mais comumente a mitomicina C, no perioperatório da trabeculectomia, melhora a taxa de sucesso da cirurgia. Ainda, com relação ao tratamento pós-operatório, todos nós usamos os corticosteroides, e aqui está um exemplo de um trabalho que nos mostra claramente que o uso de corticosteroides, ele melhora o sucesso cirúrgico da trabeculectomia, sendo que os olhos não tratados, eles costumam necessitar de mais colírios para glaucoma e costumam ter maiores níveis de pressão intraocular no pós-operatório. Ainda não se há evidência substancial para quando usar ou quando se terminar o uso de antibióticos e cicloplégicos, sendo que na discussão presencial foi dito que deveríamos talvez seguir o que é feito para facoemulsificação, com o uso pelo menos de 5 a 7 dias de antibióticos e cicloplégicos, com a sua parada abrupta, particularmente dos antibióticos. E que a ação dos agentes anti-VEGFs ainda não tem certo significado importante para sucesso da trabeculectomia, comparado, por exemplo, com a mitomicina C. Desculpem aqui, porque o computador está dando um probleminha aqui para mim.
Não há evidências, então, aqui é a sexta diretriz, né, que as injeções subconjuntivais de agente anti-VEGF no pós-operatório da trabeculectomia melhorem as taxas de sucesso da cirurgia. Muito bem, agora vamos passar para algumas condições adversas, que eu chamo de condições adversas, aquelas que não estão relacionadas a um pós-operatório tranquilo. E a primeira diretriz que foi discutida é que no pós-operatório da trabeculectomia, o oftalmologista deve estar atento e identificar a presença do local de eventual resistência ao fluxo tumor aquoso no sítio cirúrgico. Isso naqueles casos que a cirurgia pode não estar indo bem e a pressão intraocular ficar elevada. Então, nos casos de hipertensão no pós-operatório, pode-se ter a indicação da massagem, né, e outras manobras associadas que poderiam ser tentadas ou continuadas até o segundo mês, né. Ainda as remoções de suturas, a gente indica que sejam feitas pelo menos, ou aliás, a partir do 5º dia, e que não se tire mais que um ponto por vez. E que as suturas simples e removíveis têm resultados semelhantes quando retiradas, como por exemplo por laser, no caso das suturas simples. A 8ª diretriz fala um pouco disso. A massagem ocular é uma manobra elucidativa na avaliação da patência da fístula e do local da resistência à drenagem da trabeculectomia. Em conjunto com a gonioscopia, é útil determinar a melhor conduta no pós-operatório. A 9ª traz também para nós a questão de que as suturas removíveis não são superiores às suturas simples rompidas com laser no pós-operatório em termos de sucesso cirúrgico pós-trabeculectomia. Foi feita também uma parte muito grande de discussão sobre o agulhamento. O agulhamento, todos nós sabemos que é usado para correção das fibroses episclerais, com ou sem encistamento da conjuntiva da Tenon. Particularmente se indica, e praticamente só se indica em casos de hipertensão com ósseo interno aberto. Ela pode ser associada a lise de suturas, por exemplo, esclerais e injeção de antimetabólicos, e ainda ela pode ser realizada no momento precoce ou tardio do pós-operatório. Essa meta-análise mostra que o uso, e assim como alguns outros poucos trabalhos clínicos, o uso do agulhamento em trabeculectomias encapsuladas é melhor do que se manter apenas o tratamento clínico. Isso nos leva, então, à 10ª diretriz, que nos diz que em caso de ampolas encapsuladas, aquelas que têm uma cápsula bem evidente, presença do ring of steel, anel de aço, menos frequente agora, mas às vezes a gente vê uma faixa de cicatrização que é aparente na parte posterior da trabeculectomia, aderência subconjuntivais difusa, aquela que é a boleta plana, causando restrição da drenagem na trabeculectomia. O agulhamento deve procurar romper as áreas de resistência. Ainda, o agulhamento pode ser considerado em caso de controle pressórico inadequado, com ósseo interno livre e ampola plana, ou seja, no qual se acredita que a fibrose é mais extensa e mais difusa. Nesse caso, ainda foi discutido lá conosco maneiras e formas de se avaliar a patência do retalho escleral, abordando ele ou não diretamente, de maneira primária ou secundária no procedimento, e não apenas proceder à ruptura da fibrose subtenoniana. Os fatores de risco para a falha do agulhamento, eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês, isso já está levantado na literatura, é maior a falha quando não se tem o uso da mitomicina junto com o agulhamento, quando se observa no pré-agulhamento uma pressões elevadas, como, por exemplo, maior que 30 mm de mercúrio, e aquela que não fica muito hipotônica, ou seja, os olhos que mantêm pressões maior que 10 no pós-agulhamento. Há controvérsia a respeito da presença ou ausência de microcistos e a realização da trabeculectomia em base Fornix como sendo fator de risco para a falha do agulhamento. Ainda, durante o agulhamento ou ao final do agulhamento, a pouca elevação ou alta vascularização da bolha observada também são fatores indicativos de falha para o agulhamento. Dessa maneira, a 12ª diretriz nos diz que devemos recomendar associar ao agulhamento a injeção de agentes antimetabólicos para aumentar a taxa de sucesso no procedimento. Coube um comentário que observa-se melhor resultado com o uso de mitomicina C associado ao agulhamento em comparação com o uso de 5-fluoracilo. Entretanto, a escolha dos antimetabólicos deve-se considerar a presença das áreas isquêmicas definidas na ampola, além da superfície ocular. Aqui por conta de algumas características próprias de efeitos secundários da 5-fluoracila. O agulhamento tardio, todos nós sabemos que é eficaz, o trabalho da Heloísa nos mostra já há algum tempo que é possível se fazer agulhamento em pacientes com falha de longo prazo. Isso nos leva à 13ª diretriz, no qual as trabeculectomias falidas, o agulhamento tem a possibilidade de ser efetivo, mesmo naqueles casos em que a falência foi de longo prazo por fibrose. Passando agora para o outro espectro, a hipotonia, ela pode acontecer no momento pós-trabeculectomia, particularmente em pacientes jovens, com veite, afásicos, com altas ametropias, que usaram
mitomicina C sim, e também na presença de algumas facomatoses. Todos nós sabemos que pode acontecer logo no primeiro dia do pós-operatório, mas também tardiamente, e que os achados são vários, mas todos relacionados à queda da acuidade visual, a dobras na DCM e outros indicativos de hipotonia, como descolamento de coroide, e às vezes até a causa sendo a bolha, nas quais a gente observa vazamento e perfiltração. Dessa forma, a 14ª diretriz nos diz que os pacientes com hipotonia precoce, sem complicações oculares secundárias, podem ser tratados de forma inicialmente conservadora. Levantamos lá na hora, e foi bastante discutido isso, que nos casos que nós observamos câmara rasa grau 3 com toque cristalino córnea, kissing de coroide e maculopatia hipotônica, esses casos necessitariam de intervenção cirúrgica imediata. Ainda, a drenagem do descolamento seroso de coroide, nesses casos de hipotonia, se faz necessário em quadros prolongados não responsíveis ao tratamento clínico ou em caso de kissing de coroide pelo risco de complicações de coroide e retina. Os comentários aqui que se vêm e que foram bastante também discutidos no momento da reunião presencial foi que nos casos do descolamento seroso, que é decorrente de hiperfuncionamento da fístula, abordagens cirúrgicas à restrição do fluxo no sítio cirúrgico pode transcorrer com a resolução do descolamento de coroide. Em termos de novas suturas, deve-se pensar em se realizar, particularmente nos casos de hiperfiltração. As suturas, nesse caso, são voltadas a fechamento escleral e pensar em ter no centro cirúrgico, levar ou não, um PET doador, né? Várias formas de sutura, né? Desde suturas compressivas, como a de Palmberg, e também as transconjuntivais bastante eficazes no momento. A 16ª diretriz tem a dizer um pouco em relação a isso e nos diz que reintervenções cirúrgicas visando a restrição de fluxo do humor aquoso também devem ser considerados nos casos de atalamia e maculopatia hipotônica não responsivos ao tratamento conservador, pelo risco sabido de perda visual irreversível. As novas suturas, ou seja, proceder novas suturas no caso aqui de vazamento, deve-se sempre tomar cuidado já no precoce, muitas vezes perda de coaptação ao nível do limbo, como mostrado nessa foto, mas mesmo em casos de defeitos conjuntivais tardios, nos quais, além da sutura, pode ser necessária ressecção. Isso nos levou à 17ª diretriz, que nos diz que, no pós-operatório precoce, casos com vazamento da ampola, em que não foi possível o uso ou não houve a resolução com medidas conservadoras, deve-se proceder à correção cirúrgica do local do vazamento. Ressaltar aqui para vocês que, muitas vezes, as medidas conservadoras não devem se estender por muitos dias, porque isso transcorre, muitas vezes, também com uma falha em termos de fechamento e fibrose da fístula no longo prazo. Das complicações, o nosso prazo aqui é muito pequeno, né? O texto ele fala bastante das complicações, dá detalhes de diagnóstico e de conduta, mas aqui eu vou só citar as highlights que foram feitas voltadas a manejo de complicações no pós-operatório de trabeculectomia, mesmo aquelas que são um pouco mais raras, né? Então eu não vou colocar a highlight inteira, mas a 18ª fala descrevendo o descolamento hemorrágico de coroide, a sua gravidade, necessidade de atuação rápida, na maioria das vezes, o diagnóstico da blebite ou da infecção da ampola fistulante, e nos casos em que a blebite se associa endoftalmite, transcorrendo como urgência, necessitando intervenções com antibióticos de alto espectro, e ainda o glaucoma maligno, aquele que deve ser desconfiado nos casos de câmara rasa, pressão alta e bolha plana. Nesse caso também, necessitando de tratamento conservador, no caso clínico, com medidas como atropina, manitol, mas também com medidas intervencionistas rápidas, quando o tratamento clínico não é efetivo, tá? Muito bem, eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite, me desculpe, o meu computador ele deu um probleminha aqui enquanto eu estava na apresentação e eu fico aberto às perguntas. Obrigado, Vilma. Eu que agradeço, Jaiter, pela sua participação, pela sua apresentação. Nós tivemos, então, a exposição dessas 3 diretrizes. Alguns colegas já nos mandaram algumas perguntas. Uma das perguntas que nós recebemos diz respeito a algumas solicitações que a sociedade fez à ANS. Então, vocês podem ver aí no final da apresentação do Jaiter, na sua tela, deve ter uma tela onde você pode fazer perguntas e enviar para a gente, tanto referente a essas diretrizes, quanto aos casos que nós vamos apresentar agora. Então, em relação às diretrizes, todo esse trabalho que a gente teve, por exemplo, essa de segmento de trabeculectomia,
muitas coisas muito conhecidas de todos nós, mas por que a gente precisou desse texto mostrando o nível de evidência que a gente tem a respeito disso? Para que a gente pudesse solicitar à ANS basicamente duas coisas. Uma foi o que nós chamamos de revisão da cirurgia fistulizante, onde a gente pede que seja incluído um procedimento que a gente tem um código para solicitar suturas compressivas, agulhamentos e outros procedimentos que a gente faz no pós-operatório que hoje a gente não tem código. Então esse foi um trabalho que serviu como base para essa solicitação. Além disso, nós também solicitamos que as consultas pós-operatórias de uma trabeculectomia sejam remuneradas. Então, até o 11º dia, as consultas são inclusas no procedimento, mas a partir do 11º até o 30º dia, nós solicitamos que possamos cobrar até 3 consultas, porque é bem claro para todos nós da importância de nós avaliarmos nossos pacientes com uma frequência alta no pós-operatório. Todas essas solicitações, elas foram para a ANS e nós ainda não obtivemos resposta a respeito delas. A gente vai ter respostas entre agosto agora, né, que começaram, até janeiro do ano que vem. Então, hoje ainda não tem código específico para que a gente solicite esses procedimentos. Isso ainda virá, tá certo? Eu tenho aqui uma outra pergunta, antes que a gente passe para o nosso caso clínico, que eu vou fazer para o Dr. Lisandro. Dr. Lisandro, por favor, ative seu microfone e responda para o César. Ele quer saber se em caso de glaucoma primário de ângulo fechado, avançado, com defeito campimétrico, ameaçando a fixação, mas com bom controle, com menos de 3 drogas e poucas sinéquias, se além da catarata comprometendo a qualidade da vida, qual seria a indicação cirúrgica para esse paciente? Boa noite a todos. Obrigado, Jaiter, obrigado, Jair, obrigado, Daga, apresentações perfeitas, colaboraram muito vocês e os coautores com essas diretrizes, né? Bom, o César faz uma pergunta bem interessante e é importante a gente definir todos esses critérios, e o César parece uma pessoa bem antenada, porque ele colocou no caso clínico dele todas as informações relevantes. É um glaucoma avançado, controlado com menos de 3 medicações, com uma catarata visualmente debilitante. A única coisa que ele não colocou a idade, mas a gente acredita que uma catarata visualmente debilitante aconteça num paciente um pouco mais idoso, 60 anos ou mais. E esse é um ponto específico, César, que a gente não colocou diretamente essa situação clínica nas diretrizes. Um paciente com glaucoma avançado controlado, com catarata visualmente debilitante. Aqui a literatura ela é clara no sentido de que a facoemulsificação, nesse caso, ela ajuda ao controle da pressão intraocular, e nesse caso específico que a gente não tem muita agonicinec, a gente espera um bom resultado de redução da pressão. A facoemulsificação ela vai ajudar no controle do glaucoma de ângulo fechado. O que complica nesse caso, e você deixou isso bem claro, é que é um glaucoma avançado com ameaça à fixação central. Então aí, nesse ponto, a literatura ela não é clara. Qual que é o limite, né, da severidade do glaucoma, que a gente pode ir para uma facoemulsificação isolada, ou a gente precisa ir para uma facotrabeculectomia. E do jeito que você colocou, controlado com 3 medicações, é bem possível a gente ir para uma facoemulsificação isolada, e com boas chances de sucesso de você vencer essa etapa, né, tirar a catarata e melhorar a visão do paciente, e sair ileso disso, e talvez até com um controle pressórico um pouco maior. O grande problema é que, assim, se a gente tivesse uma bola de cristal para ver, né, o pós-operatório, o intraoperatório e o resultado final depois de um mês, mais ou menos, da cirurgia, a gente ia ficar mais tranquilo. Por que eu digo isso? Porque a inflamação pós-operatória, o uso de corticoide, você pode ter picos de pressão que pode acabar lesando um nervo já bem machucado e o dano é irreversível. Então, isso você tem que pesar e ponderar com o paciente para decidir junto com ele, talvez, né, muitas vezes você vai ter que decidir sozinho qual caminho a seguir. Mas se você for para facotrabeculectomia, você vai se sentir mais seguro no sentido de que se houver uma resposta cortisônica, uma inflamação exacerbada, você já vai estar protegido por essa trabeculectomia. Por outro lado, se você for para uma faca isolada, tomar cuidado, usar manitol no intraoperatório, manter drogas hipotensoras tipo Diamox
logo após o procedimento para evitar o pico de pressão nas primeiras 2 horas e, se possível, rever esse paciente no mesmo dia para controlar a pressão, não deixar pico de pressões acontecerem. E, se necessário, deixar o paciente ciente previamente, numa conversa prévia, de que, se a pressão ficar descontrolada pelo corticoide ou pela inflamação, vai ser necessário um procedimento, talvez uma trabeculectomia de urgência. Então, você vê que eu fugi, né? Eu te botei os prós e contras de cada procedimento. E, na verdade, é individual, conversa com o teu paciente, é você que vai definir isso, né, com as nuances de cada caso. Não tem uma resposta correta para isso, né? Um glaucoma avançado começa a fixação central, controlado, com 3 medicações, sem muitas gonicenecas. Você pode ir para qualquer um dos lados. Mas lembre-se que pessoalmente, agora vou falar minha opinião pessoal, pessoalmente, nesse caso, em termos de nervo, você tem pouco lastro. Então, se você tiver complicações e acabar resultando num resultado visual ruim, não tem como voltar atrás. Então, pessoalmente, isso é minha opinião pessoal, caso de glaucoma avançado, vai para uma facotrabeculectomia. Mas eu não critico quem escolhe para uma faca isolada devido às complicações, né, a curto, médio e longo prazo de uma trabeculectomia. Muito bem, muito obrigada, Lisandro, pela sua resposta. Eu compartilho da sua opinião. Eu acho que deixar uma trabeculectomia pronta, mesmo que não completamente funcionante, é uma arma muito interessante que a gente pode usar à mão. Eu vou agora fazer uma pergunta para o Dr. Murad. Boa noite, Murad. Obrigada por estar aqui conosco. Murad, nós temos aqui uma pergunta relacionada a pós-operatório. No caso de hipotonia, o colega pergunta, no caso de hipotonia, usa-se retirar o uso do colírio de corticosteroide? Essa é uma pergunta que sempre se faz, lá na Unifesp a gente sempre discute com os residentes de que, apesar de isso estar escrito na literatura, eu não considero uma boa estratégia. Isso porque a gente não tem um controle fino com a redução de corticoide no processo de cicatrização da bolha filtrante. Então, usar como estratégia aumentar o processo de cicatrização com a redução de corticoide não é uma boa ideia, porque você não tem um controle perfeito disso. E a melhor maneira de se cuidar disso é acompanhar a evolução do paciente, usando o corticoide com a rotina que você normalmente usa no pós-operatório de cirurgia de glaucoma, e considerando só ser intervencionista, dependendo das circunstâncias de risco, como foi muito bem colocado pelo Jaiter. Aliás, queria abrir aqui um parênteses, a apresentação dos 3 colegas foi muito boa. Aliás, esse bloco de discussões das diretrizes, no meu ver, tem uma importância enorme, porque são exatamente esses assuntos com maior risco de cegueira para os pacientes em termos de evoluções desfavoráveis. E em especial nessa pergunta do colega, eu acho que a preocupação aqui é manter uma rotina normal e só fazer a intervenção se houver risco com essa hipotonia. Porque muitas vezes as hipotonias podem ocorrer sem outras consequências, né, sem alterações mais significativas que pudessem levar você a buscar uma intervenção para tentar fazer com que essa pressão intraocular suba. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Murad. Agora eu vou apresentar um caso clínico onde nós vamos discutir e algumas das perguntas que estão chegando nós vamos tentar colocar dentro dessa próxima discussão para que a gente consiga responder a todos os colegas. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um instante, por favor. Então, vamos lá. Todos me veem? Então, nós vamos discutir aqui um caso clínico bem característico da nossa rotina. Eu peguei aqui do consultório rapidinho. Uma paciente do sexo feminino, de 58 anos, veio contando uma história de que a pressão mais alta que ela sabia ter tido nos olhos era de 30. Ela fazia uso de várias medicações, já tinha tentado várias combinações e tinha pressões entre 18 e 24. E já tinha feito laser em ambos os olhos. Ela tinha um histórico familiar de mãe e irmão com glaucoma e fazia uso de medicação antidepressiva. A refração dessa paciente com mais 1,75, mais 1,5, uma visão de 20/20 menos,
No momento do exame, fazendo uso de 3 drogas, ela estava apresentando pressões de 32 e 28. Ao exame, nós observávamos, então, uma câmara com um perfil convexo, com um estreitamento periférico e a presença da iridectomia. E aqui a gente tem a imagem do fundo do olho e o campo visual do olho direito. Agora aqui, o mesmo aspecto no perfil biomicroscópico do olho esquerdo, uma câmara mais convexa, aqui a gente vê a convexidade da íris, um Van Herk mais raso aqui na periferia, e aqui a presença da iridectomia, a neuropatia óptica, e aqui o defeito de campo visual correspondente. Gonioscopia. Essa paciente apresentava, então, já com os olhos com a iridectomia, ângulos abertos, em cerca de mais ou menos 270 graus, tinha presença de muito pigmento e áreas de sinéquias, não tinha qualquer outra alteração. Aqui a gente tem a biometria dessa paciente, que tinha cerca de 22,5 milímetros de diâmetro posterior nos 2 olhos. Então, lembrando, essa paciente fazia uso de 3 drogas, estava com essa pressão. Eu incluí mais uma droga para essa paciente, então eu a deixei com 4 drogas e pedi que ela fizesse os exames complementares, esse campo visual que eu mostrei para vocês e biometria, e depois da realização dos exames para que ela utilizasse pilocarpina para eu observar o ângulo dela. Realmente, com a iridectomia e a pilocarpina, o ângulo abriu como um todo, então a pilocarpina foi capaz de tracionar um pouquinho essa íris na periferia, e a gente continuava observando, então, áreas de sinéquias pequenas nesse caso. Então, esse é o resumo do nosso caso. Um diagnóstico de glaucoma primário de ângulo fechado em ambos os olhos, com pressões de 25 e 21 sobre o uso de terapia máxima tolerada, com esse defeito campimétrico inicial num olho e moderado no outro. Caso de dia a dia, qual é a nossa conduta? Então, agora a gente vai discutir, eu vou pedir que o Dr. Lisandro inicialmente comente das opções que a gente tem para esse paciente. O que a gente deve fazer? Só trabeculectomia? Fasectomia? Ou facotrabeculectomia? Por favor, você é o primeiro a dar a sua opinião. Eu vou quebrar o protocolo e vou deixar, talvez, né, o Jaiter ou o Daga, né, Daga, você que participou das diretrizes, emitir sua opinião, se vocês quiserem. Se não quiserem, a gente assume e segue o barco, né? Mas alguém quer fazer algum comentário? Porque ele bate muito com o que o César falou para mim, só no sentido de que, nesse caso, né, a gente encontra uma pressão não controlada. Jair, Daga, Jaiter, querem falar, não? Eu posso falar aqui se quiser, já que foi em relação à minha diretriz. Então, é um paciente de 58 anos, apesar de ter uma visão até boa, 20/20 menos, é um hipermétrope, dá para ver até pela biometria que tem um olho um pouco diminuído. O defeito até na retinografia do olho direito, até esperaria que tivesse um defeito campimétrico até um pouco maior, parece que a escavação do olho direito é um pouco maior que a do olho esquerdo, mas tem, como a doutora Vilma falou, é um defeito leve no olho direito, um defeito moderado no olho esquerdo, mas o paciente está com 4 drogas e com a pressão descontrolada. E com aquela câmara rasa, apesar da gonioscopia mostrar um ângulo aberto depois da pilocarpina, mas dá para ver que tem um aspecto de uma câmara rasa pelo Van Herk na biomicroscopia, eu operaria por fazer a facotrabeculectomia, porque eu acredito que só a trabeculectomia, num caso desse, vai trazer um pós-operatório complicado, porque ele já tem uma câmara rasa. Então, é um paciente que, se você baixar bem a pressão, tem maior chance de ter um toque, como o Jaiter explicou, que teria uma complicação não do írido cristalino, mas um toque de íris periférico. Então, eu optaria por fazer uma facotrabeculectomia nesse paciente nos 2 lados, nos 2 olhos. Se permitir, eu posso comentar? Eu só queria acrescentar eu concordo, nesse caso, apesar de termos um olho, ou no caso o olho direito, isso eu não consigo ver direito, mas o MD -3, acredito, né, Vilma, decibéis, então é um glaucoma de ângulo fechado mais inicial do lado direito, então talvez esse olho poderia merecer
um questionamento maior, mas do lado esquerdo, na minha opinião, concordo completamente com o Daga que seria factorbeclectomia, não só pelo que ele disse, e completando também, reafirmando a questão também dos picos pressóricos, no caso, se a gente optasse pela facomulsificação. Eu já explico por quê, porque se nós temos um olho que é mais leve, como o lado direito, no qual usou pilocarpina, repetiu a gonioscopia, em um dia que estava ainda com 4 drogas e pressão alta, e naquele dia a gonioscopia ainda mostrava áreas de sinéquias, dependendo dessas áreas de sinéquias, pode ser que realmente apenas a facomulsificação não seja eficiente para o paciente. Um paciente que já passou dos 50 anos, por mais que ele tenha 20/20, algum grau de, às vezes, dureza do cristalino, mas, de fato, o componente de tamanho cristaliniano dentro desse segmento anterior pode ser importante. Então, a facomulsificação estaria justificada, sim, no meu entender, mas eu creio que há uma chance, em pelo menos um dos olhos, se não os dois, de um benefício de se ter combinado a trabeculectomia, no sentido de que talvez só a facomulsificação não seja suficiente para controlar a pressão desse paciente. Eu acho bem interessante a gente parar para raciocinar aqui como o glaucoma de ângulo fechado muda completamente o nosso raciocínio, né? Se isso aqui fosse um caso de glaucoma de ângulo aberto, a gente estava discutindo trabeculectomia e ponto, né? Agora, quando a gente está falando de ângulo fechado, a gente mudou a discussão para fasectomia e ponto, ou fasectomia com trabeculectomia. Então, essa diferença é fundamental. E se a gente não fizer gonioscopia e não avaliar bem esses pacientes, a gente vai para uma condução de caso completamente diferente, né? Então, a gente tem, vamos discutir agora olho por olho, olho direito. A pressão talvez seja o fator que esteja fazendo todo mundo mudar de ideia, uma vez que a gente fala que é um glaucoma de ângulo fechado inicial, e que tem um componente de catarata muito pequeno. Por que não fazer só fasectomia? É a pressão que está causando essa nossa necessidade de fazer a trabeculectomia associada? É isso, Murad? Eu vejo de uma forma um pouco diferente, viu? Porque, assim, a gonioscopia é a chave, no meu entender, da decisão do que está acontecendo com esse paciente. Então, aqui, no meu ver, a presença do cristalino, a retirada do cristalino, não me parece, pelo menos pelo que você descreveu da gonioscopia, que vá modificar o comportamento pressórico desse paciente, já que existe uma grande quantidade de goniossinéquias e existe uma parte do ângulo que parece que está aberta pela sua descrição. Ou seja, o ganho provavelmente é muito pequeno, mas o ganho da facoemulsificação na indicação desse caso, junto com a trabeculectomia, no meu ver, tem relação com um pós-operatório mais tranquilo, como o Fábio colocou muito bem ali, em termos de evolução do controle da câmara anterior e do próprio fato de que a própria cirurgia de glaucoma ela é um estímulo para que essa catarata venha se manifestar, e a câmara anterior sendo rasa, dificuldades maiores podem acontecer posteriormente. Então, a ideia de se tirar o cristalino nessa situação, para mim, é mais para facilitar o meu segmento pós-operatório junto com a cirurgia de glaucoma. Mas eu, sem dúvida, não deixaria de fazer uma cirurgia de glaucoma nesse paciente em nenhum dos dois olhos, pelo fato de que o paciente está com uma medicação máxima, um mau controle pressórico e já apresenta dano. Até entendo que do lado direito o dano seja classificado como um dano inicial pelo MD, mas não é um dano pequeno e ele tem 25 de pressão com várias drogas e goniossinéquias extensas, ou seja, só retirada da catarata a chance é muito pequena de se controlar a pressão intraocular desse paciente. Vilma, eu queria só comentar, se possível, só corroborando o que os outros colegas já comentaram, que por mais que esse paciente tenha tido uma abertura do seu camerular após a iridotomia, você descreve aparentemente como uns 270 graus, não é isso, de seio camerular aberto, sabe que nesses pacientes em que você já teve um processo de aposição iridotrabecular crônico, são pacientes que já apresentam uma malha trabecular doente, uma malha trabecular que já não permite uma drenagem adequada do muro aquoso. Então, não é simplesmente porque esse paciente tem poucas goniossinéquias que o restante da malha trabecular
apesar de aberta, vai funcionar bem. Já é uma malha trabecular, sem dúvida alguma, doente. E um outro detalhe agora técnico, eu indicaria também a facotrabeculectomia, mas não se esquecer que é um paciente que usou pilocarpina, que você vai ter que suspender, obviamente, essa pilocarpina com pelo menos umas 2 ou 3 semanas no pré-operatório e vá para a cirurgia preparado para utilizar algum tipo de manobra para dilatação mecânica dessa pupila. Eu, nesses casos, sempre vou no meu caso, a opção é pelo anel de Maillugin, eu sempre vou para a cirurgia já com esse tipo de ferramenta em mãos, para caso você não consiga obter uma boa midríase no intraoperatório. Muito bem, a gente tem uma série de perguntas aqui, agora eu vou pedir para o Dr. Lisandro fazer os comentários dele sobre o caso e já responder uma pergunta de um colega aqui que fala, em relação a esse caso, por que não faco mais MIGs? Obrigado, Vilma, pela pergunta e pela oportunidade de falar. Olha como o glaucoma do ângulo fechado é interessante, né? E a gente tem 4 colegas extremamente experientes e muito bons que vão para uma facotubeculectomia, não querem arriscar nada, né? É um glaucoma, apesar do MD não ser tão grande, -3 e -6, é um glaucoma, a princípio, no mínimo, né, moderado, leve a moderado, com pressão descontrolada. Só para criar, e acho que esse é o intuito daqui, um pouco de até controvérsia e também para colaborar com os outros colegas que estão vendo esse webinar e estão pensando em outra abordagem, eu faria fasciectomia isolada nesse caso. E, assim, é possível que a fasciectomia isolada, ela consiga ajudar a controlar a pressão. A gente não tem tantas áreas assim, né, que a maior parte do ângulo é aberto, me corrija, Vilma, se estiver errado, e a gente tem o potencial, segundo os estudos, né, de ajudar o controle pressórico, talvez não de eliminar todos os remédios no pós-operatório, mas com a faca isolada, é possível, junto com os colírios, a gente sair bem e manter um controle, talvez com menos drogas do que a gente tinha antes da faca. Então, essa é a beleza do glaucoma de ângulo fechado, por um lado. Por outro ponto de vista, essa é as áreas cinzas ainda do conhecimento, onde a gente precisa, né, determinar melhor quais são os casos que podem ir para uma fasciectomia isolada ou para uma facotrabeculectomia. É necessário ir para uma facotrabeculectomia. A maioria dos MIGs, né, ainda com relação aos MIGs, eles não se prestam muito para pacientes com ângulo fechado. Estentes, né, que vão ligar a câmara anterior com o Schlein, eles podem sofrer, né, com a proximidade da íris. Os que vão para o espaço supraciliar já não estão disponíveis, pelo menos no Brasil. E o Zen é só uma maneira mais simples, né, de fazer uma trabeculectomia. Então, assim, em termos, né, de conduta, você pode, claro, escolher um MIGS que vá para o espaço subconjuntival, mas não deixa de ser uma trabeculectomia um pouco mais controlada. Mas pensando nos MIGs mais minimally invasive mesmo, né, nesse sentido, eu acho que aqui não pensaria neles, mas isso vem de uma pessoa bem conservadora. Mas vejam que interessante, né, eu não sei se a Vilma concorda, se ela ia também, né, para facotrabeculectomia ou para uma faco isolada, mas eu lembro da minha cabeça já de alguns colegas que eu acho que iriam para uma faco isolada. De novo, né, estudos futuros vão delinear melhor para a gente os pacientes que podem ir para um caminho ou outro, mas a verdade é que tudo isso é feito em base individual e tudo, e você tem que estar preparado, qualquer uma das escolhas, para lidar com complicações da trabeculectomia, ou para enfrentar pressões mais altas no pós-operatório de uma hemosificação isolada. Interessante, né? Sim. Na verdade, se a gente for fazer uma revisão da literatura como um todo, eu vou aproveitar aqui para já responder uma outra pergunta que a gente tem aqui. A gente vai olhando nos casos, então, de glaucoma inicial, moderado ou avançado, e basicamente a gente faz essa classificação por conta do campo visual. Existem classificações de severidade que podem ser isoladamente pelo nervo óptico, outras que tentam combinar o defeito de campo com a alteração de nervo óptico, e o que a gente usa mais na nossa prática, que é o que guia esses estudos e essas condutas,
são as classificações por defeito de campo visual. Então, por mais que no olho direito a gente veja muito menos anel neural do que a gente parece ver no olho esquerdo, o defeito do olho direito é considerado inicial por conta do MD, que é menor que 6. Nesse caso, o paciente tem um MD de menos 3, então é um defeito inicial. E o olho esquerdo, realmente, a gente vê melhor, mais nervo, mais anel neural, no entanto, o MD é de menos 6,3. De menos 6 a menos 12, moderado, e pior que 12, casos avançados, ou com ameaça à fixação. Então, é baseado no campo visual que a gente classifica isso e segue essa conduta. Esses dois olhos aqui são muito interessantes por esse aspecto. Realmente, o olho direito, se alguém for para uma fasectomia isoladamente, tem todo o respaldo para fazer isso, sabendo que existe um percentual de casos que vai precisar de uma trabeculectomia depois. A minha opção pessoal é fazer uma facotrabeculectomia. Por quê? Porque eu faço, em geral, em glaucomas de ângulo fechado, mesmo quando essa seria a indicação máxima, eu já não mantenho essa fístula tão aberta assim, eu já faço uma fístula um pouquinho mais fechada para abrir no pós-operatório, com lises de sutura, para evitar a perda de câmara, risco de glaucoma maligno e etc. Então, eu já faria uma trabeculectomia nesse paciente e depois eu vou abrir mais ou não, de acordo com a necessidade do pós-operatório. E é um fato que muitos desses pacientes, na medida em que começam a ir fechando a fístula no pós-operatório, mantêm um controle pressórico adequado. E mostra para a gente que talvez ela não fosse necessária ser realizada, a gente só precisaria da faca. Porém, ela está lá e se eu precisar, eu a abro e o paciente acaba passando por um procedimento cirúrgico único. É por isso que eu tenho essa opção. E aí eu vou passar para você, Jair, juntando não só a sua opinião, mas respondendo aqui a questão do colega que falou em relação a MIGS, mas que MIGS a gente costuma falar sobre dispositivos de drenagem como a stent, mas na verdade a gente também tem Kahuck Dual Blade e GAT. E se você imagina a utilização dessas estratégias de MIGS para o tratamento do glaucoma de ângulo fechado. Eu compartilho com a opinião do Sakata nesse sentido. A gente não pode esquecer que se a gente realmente estiver diante de um seio camerular em que você tem uma proximidade entre a íris e a parede externa do seio camerular, uma proximidade muito grande, a chance de você ter complicações com essas cirurgias angulares é uma chance considerável, né? De tal modo que, se mesmo nos glaucomas primários de ângulo aberto, quando se tem indicação, eventualmente, de se colocar um MIGS ou de se fazer um GAT, enfim, você observa normalmente com relação à redução pressórica, em média, mais ou menos o efeito hipotensor de um colírio, né? Num caso como esse, em que você já tem uma lesão avançada, em que você veja aqui do lado esquerdo, já existe inclusive quase uma ameaça da fixação, realmente eu não acredito que com uma cirurgia chamada assim de minimamente invasiva, você vá conseguir atingir um nível pressórico adequado que vai evitar uma progressão futura desse paciente. Bom, muito obrigada. Dr. Murad, por favor, tem uma outra questão aqui. O colega quer saber a respeito da utilização da mitomicina C durante a cirurgia. Que a concentração de 0,04% está bem estabelecida, mas se a pessoa só tiver a disponibilidade de ter a mitomicina a 0,02%, se ela deve fazer um aumento do tempo de exposição ou do volume de antimetabólito, se isso muda o resultado. Bom, particularmente, atualmente eu não faço mais uso de esponja, de aplicação com esponja de mitomicina, eu gosto de fazer injetável, né? Até pelo fato de que se acredita que a dispersão da mitomicina seja um pouco mais homogênea no espaço subconjuntival tenoniano. Então, eu gosto de fazer o uso de 10 a 20 microgramas de injeção. Então, se você tem aí uma solução que tenha 0,2 miligramas por ml, você vai fazer a diluição para chegar nessa, você vai fazer a aplicação de 0,1 ml para chegar aí nessa concentração de 20 microgramas, ou fazer uma diluição um pouco maior para chegar numa concentração, uma quantidade de 10 microgramas injetado. Eu
acho que, assim, em termos de aplicação, se você vai usar esponja, você pode, eventualmente, aumentar o tempo de exposição se você está habituado a usar 0,4 miligramas por ml na aplicação da solução sobre a esponja, num tempo que você normalmente utiliza, talvez até aumentar um pouquinho. O problema é que você pode ter um pouco de dificuldades e complicações, e além disso, sabe-se que por isso que nos últimos anos eu tenho feito a injeção subterrânea de mitomicina e tem tido resultados mais interessantes em termos de controle da cicatrização, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de discutir, isso foi, claro, sem dúvida, foi discutido nas diretrizes, e sei que muitos colegas, até baseados em fortes evidências sobre o uso da mitomicina no agulhamento, mas eu não dispenso totalmente o uso do sincloracil como uma arma coadjuvante no controle do processo de cicatrização. Eu acho que o sincloracil é como se fosse uma droga um pouco mais suave, e dependendo do aspecto desse processo cicatricial mais intenso em que você vai tentar controlar isso, você pode eventualmente utilizar o sincloracil. Então, é um antimetabólico que eu também não dispenso, um anticicatrizante que eu também não dispenso na abordagem desses pacientes no processo de cicatrização, quando é necessário fazer um controle um pouco diferenciado, né? Mas é basicamente isso. Na cirurgia, atualmente eu uso a injeção de mitomicina ao invés de usar esponja. Muito bem, muito obrigada. Aqui a gente tem um caso clínico 2, que é um paciente também bem rotineiro, paciente que chega no consultório com uma baixa de visão para perto, sem nenhuma queixa, sem nenhum antecedente familiar, sem nenhum outro problema sistêmico, e ao exame nós observamos uma câmara rasa, a gente vê no Van Herrick esse estreitamento. E aí? Primeiro, vamos para a gonioscopia e observamos um ângulo fechado. Quando a gente faz a indentação, a gente observa todas as estruturas do seio camerular visíveis sem qualquer alteração. Vocês se lembram qual que é a classificação certa? Qual é o diagnóstico desse paciente? E qual é a conduta? A gente deve ou não deve fazer iridectomia para esses casos? Bom, essa resposta vocês vão ver no próximo web meeting. Terça-feira que vem, a gente vai ter o grupo todo da diretoria da sociedade aqui discutindo casos de glaucoma neovascular, das indicações terapêuticas e casos de fechamento angular bem da rotina, como esse caso que eu apresentei agora. Então, agradeço a todos, nós estamos fechando no nosso tempo certinho aqui, espero contar com a presença de vocês na próxima semana para a gente continuar, só que semana que vem a gente só vai discutir casos. Muito obrigada a todos e boa noite.